Olá, pessoal. Eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu fiz uma postagem lá no meu Instagram falando sobre a questão do vício dentro da perspectiva sistêmica, dentro da visão do Bert Hellinger, e surgiram várias dúvidas. Então, se você não me acompanha ainda no Instagram, meu Instagram é @tainá_alternativa terapia. Lá eu consigo ter uma interação mais próxima com vocês. Eu achei as perguntas bem interessantes. Eu vou trazer aqui o que eu trouxe também na postagem para você entender todo o contexto e vou responder esses questionamentos, tá? Então, para você entender primeiro, eu vou colocar aqui a postagem para vocês, que ela diz primeiramente o seguinte: o vício, qualquer tipo de vício, alcoolismo, drogas, jogos, pornografia, enfim, comida, seja qual for o tipo de vício, Bert Hellinger vai colocar que o vício é a vingança da criança contra a mãe, pelo fato de não poder tomar nada do pai. Ele vai dizer o seguinte: o vício surge quando a mulher despreza o marido e dá a entender à criança que nada de bom vem do pai e que tudo vem somente dela. Então a criança toma tanto da mãe que se prejudica. Essa mensagem, né, ela pode ser essa mensagem de desprezo da mãe, ela pode ser em gestos muito sutis, mas que bloqueiam o acesso da criança ao pai. A exclusão da figura masculina faz a criança ficar dividida e sem forças. Por quê? Porque em nossa base genética a gente é 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Se parte de nós não é aceito, se parte de nós não é permitido, né, se isso é rejeitado perante os olhos da nossa mãe, nós também vamos começar a rejeitar dentro de nós essa parte. Então, aquele que não encontra o seu pai dentro de si, ele busca preencher no mundo esse vazio de formas equivocadas, através dos vícios. Sem a presença da energia masculina que vem do pai, essa energia do homem, que representação, direção e decisão, a criança e posteriormente o adulto que permanece preso a essa dinâmica se torna excessivamente passivo. O Bert Hellinger vai acrescentar para nós o seguinte: que uma criança não consegue deixar de amar os seus pais, nenhum deles. Ao invés disso, ela deixa de amar a si mesma. Ele conclui dizendo o seguinte, então: como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem o seu pai. Daí, gente, surgiram várias perguntas aqui, eu quero trazer cada uma delas para vocês. A primeira é a seguinte: terapia desde pequeno? Então, gente, terapia é um processo de amadurecimento do eu, tá? Esse processo terapêutico, ele não vai funcionar para uma criança que depende e está sob o comando dos pais. Você tem que entender o seguinte: quando nós somos crianças, todo mundo aqui que me assiste já foi criança um dia. Todos nós precisávamos obedecer os nossos pais enquanto nós estávamos sob o teto deles, enquanto nós estávamos sendo dirigidos pelas ordens deles. Então, a função do pai e da mãe é colocar regras, né? A função do pai e da mãe é ter essa autoridade. Mas o que acontece? Muitas vezes o que os pais colocam pra gente são projeções das próprias insatisfações que eles têm, né? Isso não tem nada a ver com o filho, só que o filho toma para si essa culpa, esse fardo, como se o fato de a mãe ter escolhido aquele marido e não estar satisfeita fosse culpa do filho, né? Só que ao mesmo tempo aquele filho ele carrega uma porcentagem daquele pai, ele ama ocultamente, por mais que ele não possa expressar esse amor pelo pai na frente da mãe por lealdade a ela, ele ama dentro do seu coração aquele pai. Ele tenta buscar aquele pai dentro de si de várias formas. No vício, a pessoa sente esse sentimento de satisfação, de preenchimento, como se tivesse se sentido um pouco mais preenchido, um pouco mais completo. É essa busca pelo pai. Outra pergunta que eu achei muito interessante que é a seguinte: pode acontecer o contrário da falta da mãe quando o pai cria a criança e julga essa mãe? O que a gente tem que entender é que pai e mãe são funções e eles têm funções diferentes, tá? Então, quando isso acontece do lado contrário, não é da mesma maneira que vai se refletir na criança. Por quê? Quando a gente fala de pai, a gente tá falando de energia do masculino, a gente tá falando dessa energia de ir para o mundo, ir para fora, essa energia de ação. E quando a gente fala do feminino, a gente fala da mãe, é uma energia mais receptiva, é uma energia mais acolhedora, é uma energia de nutrição. E o filho, ele se dirige para o pai de forma diferente do que para a mãe. Geralmente a criança, ela enxerga nessa mãe uma fragilidade maior do que no masculino, que é natural. Por quê? Porque o homem é mais racional e a mulher ela é mais sentimental. Então, não importa se o filho seja homem ou se o filho seja mulher, geralmente como que isso vai se refletir na criança? Quando o pai fala mal da mãe para o filho,
o impulso que a criança tem é de querer salvar a mãe. Então, por isso que geralmente nós tomamos a visão da nossa mãe, principalmente quando essa mãe ela se faz de vítima, quando ela se coloca como coitada, a criança sente pena, né? A criança olha para essa mãe e não enxerga que essa mãe já é adulta, que essa mãe tem capacidade de lidar com os próprios problemas, que quando essa criança chegou, esses pais já eram adultos, que eles já lidavam com as questões deles. A criança, por amor cego, ela não vê isso, ela não discerne isso. Ela entende, eu preciso salvar a minha mãe, eu preciso ajudar a minha mãe. Eu sou a solução para a minha mãe. Então, muitas vezes a pessoa, ela se molda, né, dentro daquele ambiente a ser o salvador da mãe, a querer ajudar e recompensar aquela mãe. Outra questão que foi colocada nessa postagem foi a pergunta se tem cura. Gente, tudo tem absolutamente solução. Toda pessoa que tem um problema, ela tem força e condições para a solução daquele problema. Só que muitas vezes, o que significa essa solução? Nessa situação que eu trago aqui para vocês do vício, né? Primeiramente, a gente vai ter que agir de má consciência perante a nossa mãe. A gente vai ter que começar a aceitar o nosso pai, principalmente dentro de nós, perante os olhos da nossa mãe. Coisa que talvez lá na infância isso não foi permitido. Então, para a gente se tornar cada vez mais inteiro, a gente precisa reconhecer a outra parte de nós que está sendo rejeitada. Por quê? Porque nós somos feitos de 50% de cada um. Então, quanto mais a gente rejeita isso, mais a gente está se rejeitando, na verdade. Certo? Então, essa busca de se reconectar com o pai dentro de si, não importa se esse pai ele tá vivo ou não tá mais. O importante é você reconhecer a importância desse pai, de repente a falta que esse pai fez, né? De repente o quanto você tentou preencher esse vazio de outras formas, sem reconhecer a importância dele, sem reconhecer aquilo que você queria que tivesse sido diferente. Então a cura, na verdade, ela só acontece a partir do momento que a gente admite para nós mesmos aquilo que a gente está querendo esconder, aquilo que a gente está tentando negar, aquilo que no fundo a gente não admite. É admitir que no fundo você só queria ter o amor daquele pai e você talvez sente que não foi possível, né? É você começar a se reconectar com a verdade que existe dentro de você, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, gente. Vou deixar todos os meus contatos aqui embaixo, contato do WhatsApp, Facebook, Instagram. Qualquer dúvida é só me contatar em um desses meus canais, tá bom? Um grande beijo